Juízes capítulo 11, versículos 1 e 2, está escrito assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Vou ler novamente, preste atenção. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefité foi expulso, foi envergonhado, foi humilhado, passado doloroso, não? Mas lá na frente Deus vira essa história. E esse tempo de vergonha, de humilhação, que foi grande, você vai aprender esse respeito, Deus reverte essa situação. Jefité se torna um herói da fé, e através dele, Deus deu, em seus dias, um grande livramento a seu povo, deu vitórias extraordinárias. Jefité está na galeria dos heróis da fé. Eu não sei como é o seu passado, as circunstâncias do seu nascimento, talvez dores terríveis na sua alma, mas isso não define aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Eu não sei, eu creio que Deus tem para você pensamentos de bem, de paz, e quer fazer uma grande obra em você e através de você. Você crê que Deus vai falar conosco? Por gentileza, então, socorro suas mãos, vamos dar ao Senhor a sua palavra, a nossa salva de palmas que vocês aí. Essas mulheres, aplaudindo, Senhor, nosso Deus, Pai, glorifico, santo, amado e todo-poderoso, os amigos de Deus, para adorar, para que você aprenda, para que você agradecer a teu santo e poderoso nome, e a igreja, agora, te aplaude, glorifica, a você agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma aleluia, vai derramando a tua graça, a tua aliança, a tua vida e o teu poder. Ninguém deu a tua vida não falar, não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, temos teus lábios do Criador, é boca do mensageiro, eu digo que o Senhor desça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra é amada, e produz ao resultado para a festa sendo enviada em nome do Senhor Jesus. E amém, Senhor. Tome seu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar. Abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas no nosso coração. Deixa aí o texto aberto no capítulo 11, que nós vamos tratar a respeito aí do capítulo 11 aqui do livro de Juízes, tá? Muito bem. Diz o ditado que algumas pessoas nascem em berço esplêndido, né? Numa família rica, numa família bem-sucedida, numa família, né, harmônica. Outros não dispõem de tantos bens materiais, mas uma família unida, uma família, né, que tem comunhão, uma família organizada, uma família que se reúne, né, aos domingos, por exemplo, para comer à mesa, que dispõe de comunhão, de confraternização, não é? Nós vemos aqui que o contexto do nascimento de Jefité não é um contexto, digamos assim, dos mais, como é que eu posso falar? Corretos. Não é. Porque qual é o contexto correto? O casamento. O marido com a esposa, a família gerando filhos. Esse é o contexto bíblico. Só que o texto aqui deixa claro que o contexto de nascimento do Jefité já é algo doloroso, porque ele é fruto de um adultério. O pai era casado, o Gileade, e teve um relacionamento com uma prostituta, cujo nome sequer é mencionado. Não é? É importante esclarecer que a Raabe, lá
em Jericó, ela era prostituta, mas ela deixa de ser, ela se torna uma heroína da fé. Esse aqui, o nome sequer é mencionado. Há um outro ditado que diz assim: quem pariu Mateus que balance. Nesse caso, a prostituta não quis nem fazê-lo. Entregou para o pai e diz: cuida que o filho é teu. O texto não traz mais detalhes. Muito provavelmente essa mulher continua em sua vida de prostituição e entrega Jefité aos cuidados do pai do Gileade, que era alguém de renome, era alguém conhecido, era alguém que vai dar nome à cidade, à região. E o texto diz aqui, quando Jefité cresce, ele se torna um homem valoroso, ou seja, um guerreiro habilidoso, um homem valente, um homem corajoso. Só que até chegar lá, teve primeiro a infância. Imagine o contexto, então, desse pequeno garoto crescendo numa família, e o texto fala aqui dos seus irmãos, e não diz quantos ao todo, né? Que contexto terrível, os irmãos dizendo para ele, apontando a ele: você é filho de outra, você é filho de uma prostituta. Imagine o contexto aqui, é terrível. O contexto de crescimento de Jefité, e não é só ele não, é a cidade inteira, é a região inteira, porque o versículo 2 diz que quando eles crescem, esses irmãos vão expulsá-lo, mas não só eles. O versículo 7 vai dizer que até os anciãos da cidade expulsam também, odiavam também a Jefité. Note então que ele cresce num ambiente inóspito. Ele tem um passado que já é pesado, ele não nasce num berço esplêndido, ele nasce numa situação de vergonha, de humilhação, de desprezo, de abandono. Se fosse nos nossos dias, certamente, né, já seria uma criança, talvez um pré-adolescente, um adolescente traumatizado, envergonhado. Eu lembro, quando era criança, talvez você também, na sua sala sempre tinha um narigudo, zoiudo, buchudo, um baleia. Tinha alguém assim na sua sala? Era só na minha tinha todo mundo, irmão. Na minha eu lembro até hoje do ratão, do tutu, do batutinha, todos os colegas, não é? Tinha um que era o ratão, tinha outro que era o batutinha. Lembra daquele filme Batutinha? Tinha um que era a cara do personagem principal, desse tamaninho, Samuel, não é? O apelido dele era o Batutinha. O outro era o Tutu, era o Rodrigo. Cada um tinha um apelido, cada um tinha seu apelido e todo mundo era feliz. E um chamava um narigudo, outro chamava de zoiudo. E assim, hoje em dia é bullying. Hoje em dia o negócio é feio, não é? Hoje em dia, tome cuidado, é perigoso. Mas imagina no tempo do Jefité como ele era chamado pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos conhecidos, não é? Ele vai crescendo então, ele vai crescendo e chega um momento que ele vai ser definitivamente rejeitado. Chega um momento que ele vai ser banido, chega um momento que ele vai ser expulso. O texto diz no versículo 2 que esses filhos do Gileade com a esposa, né, com quem ele era casado, quando cresceram, expulsaram o Jefité, mandaram Jefité embora, saia daqui, suma daqui, vá-se embora, porque você não vai herdar na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. O texto não diz se Gileade era vivo, se ele já morreu, não é? Se ele já tivesse morrido, poderia ter seguido o exemplo de Abraão, né? Você conhece a história, Gênesis 25, Abraão, antes de morrer, fez o inventário, para não dar problema. Porque o problema que dá, se é uma família unida, é uma tranquilidade. Se é uma família unida, é uma benção. Se é uma família desunida, irmão, o negócio é feio. Você sabe que sou advogado também, já fiz vários inventários, já fiz inventário em cartório, já fiz inventário na justiça, né? Para ser em cartório tem que ter acordo. Aí um advogado só é advogado de todos e aí resolve. Mas quando a família é unida é rápido, é tranquilo, mas quando a família é desunida, certa feita eu fui numa audiência, era um pai que tinha 4 filhos e o camarada era muito rico e ele vendeu alguns bens. Eu estava representando uma pessoa que havia adquirido um desses bens, que era objeto do inventário, há muitos anos que havia vendido, não havia transmitido escritura. E na audiência, os herdeiros, o caçulinha da turma devia ter uns 60 anos de idade, só para você ter ideia. Era tudo turma de cabeça branca. 2 de um lado, 2 do outro. Eu vi a hora de sair na porrada. A ponto da juíza dizer: cala a boca!
nesse tom e desse jeito. Era uma mulher aparentemente jovem, devia ter ali no máximo seus 40 anos de idade. Eles enchiam tanta paciência, brigavam tanto, discutiam tanto, que a juíza se exaltou nesse ponto, de mandar todo mundo calar a boca a ponto de chamar a segurança: eu vou mandar vocês se retirarem daqui. Não é desse jeito, não. Que coisa feia, não? Mas são os casos de família. E você bem sabe que a Bíblia não esconde esses casos de família. Você sabe disso, não é? A primeira família, o irmão mais velho matou o mais novo. Primeira família. Primeira. Leia Gênesis capítulo 4. O irmão mais velho matou o mais novo. O Caim matou o Abel. Encontramos exemplo na Escritura de um Isaac casado com a Rebeca, e eles têm 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Eram gêmeos, mas não eram idênticos. E nós vemos a Escritura dizendo que o Esaú era o preferido do papai. E o Jacó era o preferido da mamãe. Então, cuidado com isso, você que tem mais de um filho. Coisa terrível é um pai e uma mãe dizer: eu gosto mais desse, ou eu gosto mais dessa, eu prefiro mais esse, ou eu prefiro mais aquela. Terrível um negócio desse. Nós vemos lá na frente o Jacó tendo os seus 12 filhos, dentre eles o José, e o José vai ser invejado pelos demais, vai ser maltratado pelos demais, vai ser jogado numa cova, vai ser vendido como escravo. A Bíblia não esconde esses casos todos de família. A Bíblia não esconde o fato de lá na frente Davi adulterar com a Batseba, mandar matar Urias, e como consequência deste pecado dele, Deus o perdoou, é bem verdade, mas a consequência veio e uma tragédia acontece na família de Davi. O primogênito, o filho mais velho, violenta, estuprou a própria irmã, a Tamar. O irmão da Tamar, não só de pai Davi, mas também de mãe, trama anos depois e manda matar o próprio irmão. Anos depois, esse mesmo Absalão reúne um exército para vir contra Davi. Davi tem que sair de Jerusalém. Tempos depois, Absalão vai ser morto. Tempos depois, Davi já na velhice, à beira da morte, Deus havia escolhido Salomão para ser rei, mas o Adonias, que era outro filho de Davi, se autoproclama rei. A ponto de, se Salomão não tira a vida de Adonias, Salomão não iria governar. E reviravoltas nessas famílias, não? Quantas tragédias. A Bíblia traz a verdade. E a Bíblia traz a verdade aqui da vida de Jefité. Esses irmãos, então, diz o versículo 2, vão expulsá-lo. E não só os irmãos. Olha o versículo 7. Tempos depois, quando os anciãos vão lá, olha o que o Jefité vai dizer. Porventura não me odiastes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai? Não foram só os irmãos, as autoridades da cidade. Então Jefité não foi humilhado só pelos irmãos, só na casa de seu pai. Ele foi humilhado publicamente. Ele era odiado daquele povo. Ele foi expulso de lá, porque ele era filho de uma prostituta. Foi humilhado e envergonhado publicamente. Só aí, queridos, já seria causa, muito provavelmente, uns 10, 15, 20 anos de terapia, uns 20 anos de Rivotril, de cardenal, tarja preta, não é? Se é nos nossos dias. No entanto, para Deus não há caso perdido. Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Ele é, não é, o marido da viúva, Ele é o pai do órfão, Ele é todo poderoso, Ele muda a história, Ele muda a situação. E diga para quem está atolado, teu pai te deixou, teu pai te abandonou, teu família te escorraçou, Ele não esquece você, não abandona você, Ele te ama, saiba disso, Ele é convicção plena disso. Se o Gileade fosse vivo, teria que ter feito inventado, fosse morto, deveria ter feito inventado. Se estava vivo, Deus não diz, se omitiu, deixou os filhos expulsarem Jefité. Mas Deus revela as circunstâncias, Deus reverte as circunstâncias, Deus muda a história. Diz o versículo 3, que o Jefité, ele teve que fugir da presença dos irmãos, ele foi para uma terra chamada Tobi, e lá se ajuntam a eles homens levianos, homens vadios, gente que não queria saber nada com a vida. Se fosse nos dias de hoje, era gente voltada para a bebida, para a droga, para os vícios, né? Gente que não está nem aí para a vida. E o texto diz que Jefité se envolveu com essa turma. Irmão, o que tem de caso aí de gente mergulhado nos vícios por causa de um trauma de família? O que tem de gente aí até mesmo nas ruas,
até mesmo desiludida da vida e da casa por um trauma que passou dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Tem muitos assim, muitos maltratados, escorraçados, uns, como no caso de Jefité, o texto não diz que ele teve culpa, outros até mesmo que também aprontaram, né? Porque eu já conversei com gente aí de rua, tem casos, segundo conta, que é mais ou menos o do Jefité, mas tem outros que a pessoa dá causa também, não é? Apronta, não quer mudança, enfim. Mas voltando, Jefité vai embora. Jefité, então, sai para uma terra estranha, uma terra distante, aliás, mas Deus muda aquela história. O tempo vai passar. Enquanto a coisa estava indo bem, ninguém lembrava do Jefité, ninguém estava nem aí para ele. Mas chegou uma hora que a circunstância muda. Chegou uma hora que a adversidade chegou. Chegou uma hora que o reino vizinho, os amonitas, se reuniram para a batalha, para vir contra o povo de Israel. E o povo então vai pensar, e agora? Vocês já viram aquele seriado do Chapolin Colorado? Ele dizia, tinha lá uma frase que dizia, quem poderá nos defender? E aí aparecia, eu, Chapolin Colorado. Essa turma se junta, e agora quem poderá nos defender? E aí lembram de quem? De um valente, de um corajoso, de um homem valoroso. Versículo 4, acompanhe comigo. E aconteceu que depois de algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo é esse, um mês, uma semana, um ano, 10 anos, 50 anos, o texto não diz. Depois de um tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de todo. E disseram a Jefté, vem, e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Essa turma outrora expulsou Jefté, humilhou Jefté publicamente. Ele foi envergonhado, foi vitupério, vergonha pública, humilhado na frente de todos. Foi envergonhado, foi escorraçado, mas o mundo dá voltas. Eles sabiam que Jefté era um guerreiro valente, corajoso. Eles sabiam que não haveria outro para estar naquele momento de liderança, senão Jefté. E o texto vai dizer, o próprio Jefté diz para eles, né? O que está escrito aí no versículo 9? Você conhece gente que, no versículo 7, aliás, você conhece gente que só te procura na hora do aperto? Você conhece gente assim? Na hora do BO, lembra que você existe? Na hora da dor de barriga, lembra que você existe? Quando está tudo bem, não lembra que você existe. Não manda nem um oi no WhatsApp. Mas na hora do aperto, liga para fulano, vai na casa do ciclano. Versículo 7. Quando ele chega e faz essa proposta, Jefté diz, porventura não me odias a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Me humilharam, me maltrataram, me envergonharam, me expulsaram. Agora estão atrás de mim. Mas mesmo humilhado, expulso, maltratado, o mundo dá voltas. E daí para quem está do teu lado, Deus não te abandona não. Deus tem projeto na tua vida, Deus tem propósito na tua vida, e Ele quer orar para que através da tua vida, nem dele seja glorificado, ainda que tenha te humilhado, te envergonhado, te maltratado, não seja posto de ressentimento. Aí o Jefté vai dizer para eles, se vocês me levarem, se eu for com vocês, e se Deus me der a vitória, porque ele compreende que a vitória não virá do braço dele, da habilidade dele, da capacidade dele. Ele tem convicção que se a vitória vier, será porque quem dará? Deus, o Senhor. Ele, se eu for, o Senhor me der a vitória, eu vou ser o chefe, eu continuo sendo líder. Ele já está perguntando, vocês só me querem para vencer a batalha e depois eu sou jogado fora, que tem um copo descartável? Porque tem gente que é assim. Você conhece gente assim? Só vai atrás de você quando precisa. Quando você resolveu, vai embora. Some daqui, não quer mais você, não quer mais saber de você, vai-se embora. O Jefté não, ele não quer ir só para ganhar uma batalha. Ele quer voltar. Ele não foi humilhado, ele não foi escorraçado, ele não foi expulso. Ele não quer voltar só para vencer uma batalha. Ele quer voltar, vencer a batalha, porque crê que Deus vai dar vitória, mas continuar, mas permanecer. E como líder, eles vão dizer, sim, Deus será testemunha. Deus vai ser testemunha. Vamos fazer isso. Aí o versículo 11 diz que Jefté foi com eles. Juntaram todos em Mispa e todos ratificaram essa palavra. Jefté seria o líder, não só na empreitada, não só na batalha, mas mesmo após a vitória, continuaria como líder. O Jefté, então, em primeiro lugar, vai ter uma abordagem diplomática. Em primeiro lugar, diz aí o versículo 12, que ele envia mensageiros ao rei dos Amonitas.
que vocês se levantaram contra mim? Por que vocês vieram contra nós? Por que vocês querem fazer guerra contra o povo de Israel? E o rei dos Amonitas vai dizer, é que vocês tomaram nossas terras. E o Jefté manda o mensageiro, tomaram nossas terras, coisa nenhuma. Quando o nosso povo saiu do Egito e vieram, né, eles dominaram toda essa terra, porque Deus entregou. Estamos aqui há séculos. Que negócio é esse que a terra é de vocês? A terra é nossa. E o rei dos Amonitas responde, não, a terra é nossa. E o negócio é ter guerra. O versículo 28 diz que o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras do Jefté. Ele não queria paz. E se você tomar conhecimento, até hoje, estamos falando aqui de fatos que aconteceram há pouco mais de 3.000 anos. Até hoje, todas as nações em volta de Israel querem banir Israel daquele lugar, daquele pedaço de terra. Querem tomar aquela terra do povo judeu. E, meu irmão, não custa repetir, cristão, que é cristão, que conhece a Bíblia, nunca, jamais será antissemita. O que é ser antissemita? Contra Israel enquanto nação. Contra os judeus. Por que não, pastor? Porque Jesus nasceu em que terra? No Brasil? Na Alemanha? Era loiro de olhos azuis, como muitos filmes pintam? Nasceu na África? Na Ásia? Jesus nasceu aonde, minha gente? Em Israel. Jesus disse, João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. A Bíblia foi escrita por judeus, com exceção do Lucas, que é o único escritor não judeu. Ele era grego, mas todos os primeiros eram judeus, os demais estrangeiros. Vai ter moabita, vai ter cananeu, citei há pouco a Raabe, vai ter a Ruth, vários outros que se tornaram povo de Deus. Ah, pastor, mas tem judeu que não acredita em Jesus. Problema dele, tem muito judeu que acredita. Agora, eu e você não podemos ser contra Israel enquanto nação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A ordem bíblica é orar pela paz de Jerusalém. É orar pela paz. Hoje, 2024, eles lutam para se defender. Não foram eles que começaram a guerra. Não foram eles. Atacaram covardemente as nações à volta. De um lado, na faixa de Gaza, o Hamas. No sul, no Líbano, o Hezbollah. Todos esses grupos financiados pelo Irã. No sul, os Houthis do Iêmen, que é um país abaixo da Arábia Saudita. Todos eles atacam porque eles querem aquela faixa de terra, aqueles pedaços de terra, querem varrer os judeus da face da terra, e eles lutam para se defender. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Gideão, então, Jefté, aliás, então, tem diante de si uma empreitada militar. Ele sabe que não é na força do seu braço. Ele sabe que sozinho não vai vencer. Você pode ler comigo o versículo 29? Ele sabe que a vitória virá do Senhor. Lê comigo só a primeira parte do versículo 29. Vamos lá. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Diga para quem está do lado, o Espírito do Senhor vai se apossar de você. O Espírito do Senhor vai encher, vai te revestir, e vai tentar toda se levantar. Maior é essa intercessão, vai nos dar vitória. Essa atenção. No tempo bíblico, olha aqui para mim, no tempo bíblico, no Antigo Testamento, a luta era contra um povo, fosse ele amonita, moabita, midianita, filisteu, as nações à volta, não é? Só que a Escritura deixa claro na Nova Aliança que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, Deus liga a batalha espiritual. A batalha é contra principados, potestades, contra toda a força do mal. Não é contra o fulano ou ciclano, é contra quem está por trás. A batalha é espiritual, a minha e a tua batalha. A batalha de Israel enquanto nação é contra a gente, porque gente que é a encarnação do mal. Minha gente é gente maligna. Se você entrar, se você tiver estômago para aguentar, ver, acesse www.hamas.com. Você vai ler em primeiro lugar, você pode ler, se quiser, Estatuto do Hamas, que diz, já no começo, que o propósito deles é banir Israel, é destruir
o povo judeu. Lá no site deles, eles colocaram os vídeos e as fotos do que fizeram em 7 de outubro de 2023, quando mataram diversas pessoas, mataram bebês, uma crueldade demoníaca. Você imagina assar um bebê no micro-ondas, como num forno, como se acha um frango? Assaram um bebê. Quebraram pernas de mulher grávida e violentaram essa mulher. E tudo isso filmando e dando risada. Abriram a barriga dela, tiraram o bebê de dentro e degolaram o bebê na frente da mulher, depois degolaram a mulher. Isso é coisa maligna. Isso é coisa de gente que está debaixo de influência de demônio. Fizeram diversas atrocidades. Isso eu estou falando para você o mínimo do que essa turma fez. Com essa turma, por isso que Israel hoje já deixou claro, com essa turma não tem diálogo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já deixou claro, o Hamas vai deixar de existir da face da terra, porque eles vão banir. A turma do Hezbollah, no mesmo sentido. Gente que é a encarnação do mal. Nos nossos dias, Israel não fez guerra contra ninguém, está se defendendo, porque se não se defender, vai deixar de existir, porque vão destruí-los. Esses dias o Irã enviou mais de 300 mísseis para Israel. Conseguiram destruir cerca de 98%, uns 3 ainda chegou, mas chegou em território, né, inabitado, parece que teve um ou outro ferido, mas foi o estrago, foi pouco que conseguiu se defender. A situação é séria. Mas voltando aqui para a Bíblia, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E compreenda, eu e você temos nossas lutas, nossas batalhas. A palavra diz que nós temos que combater o bom combate da fé. Não é na força do nosso braço, não é na nossa habilidade, na nossa capacidade. É o Espírito Santo nos enchendo, nos guiando, nos direcionando. E o texto diz, então, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Ou seja, ele percorre o território para convocar os guerreiros, para reunir todos para ir para a batalha. E ele tem convicção, o Senhor vai dar vitória. Diga para quem está do lado, Deus vai dar vitória, viu? A vitória vem do Senhor, isso é escrito, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Agora, para ter vitória, pressupõe luta. E aí nós temos que lutar. Querido e querida, Deus não gosta de covarde. Você pode ser pequeno, mas Deus é grande. Você pode ser fraco, mas Deus é forte. O que não pode ser é covarde. O que não pode ser é covarde. O covarde não vai entrar no reino de Deus, não. O tímido não vai entrar. Compreenda que o tímido não é aquela pessoa que não consegue falar em público. Nem todo mundo tem habilidade de se comunicar em público. Não é? É necessário, por exemplo, estudar, desenvolver, enfim, para poder comunicar. Não estamos falando dessa timidez, estamos falando de covardia. Leia Deuteronômio 20, a lei da guerra. Leia Apocalipse 22, a ordem é clara. Covarde vai ficar do lado de fora. O covarde é aquele que é incrédulo, é aquele que não confia em Deus. É aquele que não coloca Deus na frente, porque a lei da guerra lá em Deuteronômio 20 deixa claro. Ainda que você vá para a batalha, o inimigo seja maior do que você, mais poderoso que você, não tenha medo, porque o Senhor vai sacar você para a batalha. Vimos vários exemplos disso. Uma das batalhas mais conhecidas na Bíblia foi quando um garoto adolescente matou um gigante. Qual era o nome desse garoto? E qual era o nome do gigante? Golias. O Davi confia no seu braço, na sua habilidade, na sua força. Ele confia em Deus. Jefté, então, reúne o povo, reúne o exército. Antes de ir à batalha, ele faz um voto, como diz aqui o versículo 30, né? Ninguém é obrigado a fazer voto nenhum, mas a partir do momento que faz o voto, é obrigado a cumprir. Amados, a Bíblia não esconde nada, nem os acertos, nem os erros. O texto diz que ele faz um voto, e ele diz no versículo 30, Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Aquilo é algo muito amplo, é muito abrangente. Talvez ele tivesse em mente que quando voltasse
à sua casa, talvez o que sairia ao encontro dele seria, quem sabe, uma ovelhinha, uma cabritinha, um cabrito, um cordeiro. Talvez seria o que ele tivesse em mente, mas ele precisava ser específico no voto. Ele deixou de maneira genérica. Compreenda você que a Escritura fala muito a respeito de votos. Se você quiser anotar uns textos aí, Gênesis 28, versículo 20, diz que Jacó fez um voto com Deus, né? Se o Senhor me levar em paz na viagem que faço, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, eu em paz estou na casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Números capítulo 6 traz lá a respeito do voto do Nazireu. Ninguém era obrigado a fazer voto, mas se fosse fazer voto para se santificar e se consagrar a Deus, tinha que seguir essas regras. Basicamente, não podia cortar o cabelo, não podia tocar nada imundo, não podia comer, não podia beber bebida forte. Números 30 encontramos, né? Se alguém fizesse voto a Deus ligando a sua alma com a obrigação que falasse, tinha que cumprir. Encontramos a Escritura sendo muito clara em Eclesiastes 5, versículo 4. Quando a Deus você fizer um voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Muito bem, ele vai fazer esse voto. Ele vai fazer esse voto. E há quem diga, mas o Jefité matou a própria filha. Porque você bem sabe, quando ele vai voltar da vitória, quem é que vai sair ao encontro dele? A filha. Mas o texto diz que ele não matou a filha. O texto diz, nos versículos 34 em diante, que a notícia chega primeiro, né, da vitória, e a filha sai cantando, dançando, e ele só tinha uma filha, e quando encontra ele fica preocupado. Ele fica turbado, porque ele disse, eu fiz um voto com Deus, eu tenho que cumprir. A filha disse, você tem que cumprir esse voto. E o versículo 39 vai dizer que ela não conheceu marido, mas não disse que ele sacrificou ela. Haja vista que Deus não aceita sacrifício humano. Ele sacrificou sua descendência, porque ela não casou, ela não teve filhos. Mas fato é, ele faz o voto, ele faz o compromisso, porque ele crê que Deus vai dar a vitória. E cheio do Espírito Santo, cheio de fé, ele parte para a batalha. Versículo 32, veja aí comigo. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Levante a mão direita e declare e diga, Deus dá a vitória na minha mão. Olha para quem está do outro lado e diga, toma posse, porque Deus te dá a vitória na tua mão. Coloca aí que você está travando, como é o combate, a vitória virá do Senhor. Tome posse em nome do Senhor. Versículo 33, no segundo ano da verdade, desde a era, 20 cidades, que luta ferrenha, né? Assim foram subjugados os filhos de Amon, Deus de Israel, 20 cidades de luta. Imagine aqui, vir ali de São Paulo, da região oeste, toda essa região aqui, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Cotia, Itapevi, Vargem Grande, Embu, Taboão da Serra, Araçariguama, todas essas 20 cidades. E para quem está do lado, a vitória foi grande de nós. Mas preste atenção, um passado de dores, de vergonha, de humilhação, de abandono, de expulsão, vergonha pública. Foi humilhado e maltratado pelos irmãos, humilhado e maltratado pelos anciãos da cidade, mas Deus muda o jogo, Deus reverte o quadro. O presente dele foi abençoado porque ele creu e confiou em Deus. E quem confia no Senhor é bem temporado. Quem confia no Senhor é bem sucedido. O Espírito Santo se aposta dele e ele vai ter uma vitória extraordinária. Eu nunca começo a entender a palavra. Ainda o teu futuro é passado sobre a doloroso. Ainda que te rejeitaram, te humilharam, te maltrataram. Ainda que o teu coração doa, não leve nada nem ressentimento. Perdoa, libera o perdão e acredita. Ainda que você esteja travando muitas corridas, Deus é para você para tirar a vitória, para que ele represente o povo do governo e tenha um poder para glorificar o nome do Senhor. A vitória veio do Senhor. Foi uma vitória maravilhosa, extraordinária. Como disse Davi, o rei, o líder, não pode confiar nem no exército, nem nos carros, nem nos cavalos, porque quem dá a vitória é Deus, é o Senhor. Jefité então volta com essa vitória extraordinária.
as notícias chegam, não é? Vai dizer aqui a partir do versículo de número 34, que quando Jefité chega à sua casa, sua filha sai ao encontro com adufes, instrumentos musicais, com danças, né? E ele vai cumprir o voto que ele fez. Ele vai cumprir o voto, né? Ele vai cumprir o voto. Acompanhe comigo a leitura do 34 ao 39. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faz em mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Mesmo ele cumprindo o voto, ele cumpriu, né? A descendência dele foi sacrificada, mas quem deu a vitória foi o Senhor. E foi uma vitória extraordinária. Jefité entrou na galeria dos heróis da fé. E diga para quem está do teu lado: Deus tem vitória também para você. Ainda que o seu passado foi dolorido, ainda que hoje você esteja em batalha, a vitória virá do Senhor. Agora preste atenção. Jefité, quando é colocado como líder, como chefe, como autoridade, ele não usa o poder que tem, a autoridade que tem, para se vingar dos irmãos. O texto não vai dizer isso. O texto não diz isso. Os capítulos 11 e 12, que narram desde o surgimento dele, do nascimento dele até a morte dele, não mostra ele se vingando. Não mostra ele exercendo a autoridade que teve para se vingar dos irmãos, para se vingar dos anciãos. Amados, e a Bíblia não esconde situações assim. Se você ler, por exemplo, não é, a respeito do Gideão, o Gideão viveu também numa época difícil. Deus, através de Gideão, opera um grande livramento em relação aos midianitas, é uma grande vitória. E depois o povo quer fazer Gideão rei. E Gideão diz: de jeito nenhum, rei é Deus, é o Senhor. Mas o texto vai dizer, lá no capítulo 8, Gideão vai morrer, não é? E ele tinha 70 filhos. E um desses filhos, né, o povo vai dizer: você tem que ser rei, você é o cara. E aí ele falou: é isso mesmo. E outro dá ideia para ele: como é que você vai ser rei com esse bando de irmão aí? Mata essa turma toda, senão essa turma toda vai tomar o poder de você. E a Bíblia diz que ele matou os irmãos. Ele executou os irmãos. A Bíblia não esconde isso. Se Jefité fosse fazer o mesmo, a Escritura diria: ele não usa o poder que tem para se vingar. Ou seja, declare comigo: o passado foi superado. Agora preste atenção: tem gente que está na igreja há anos e anos e anos, talvez com um passado dolorido como esse, talvez com a situação de vergonha, de humilhação por algum motivo. Irmão, perdoe, porque quem não perdoa também não é perdoado. Não viva a vida olhando pelas lentes do retrovisor. Não vai bater, o negócio dá ruim. Jefité, embora um passado dolorido, teve um presente abençoado e um futuro glorioso. E Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Lá em Gileade, que era o lugar, a região do pai dele, havia uma planta medicinal muito conhecida, de muito tempo. Inclusive, aquela planta era exportada. Aquela planta, tiravam dela a seiva, né, o unguento, tiravam dela ali o sumo dela e usavam para fins medicinais. E essa planta, esse unguento, tempos depois é conhecido como unguento de Gileade. Embora usado para fins medicinais, encontramos analogias na Escritura falando
que esse unguento, comparando com o tratar de Deus no nosso coração, e naquilo que depender de Deus, querido, Ele vai derramar um unguento sobre a tua vida, Ele vai sarar as feridas do teu coração, porque Ele quer se apossar de você, para que você vença as batalhas que está travando, para que através da tua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Isaías 61, para terminar, fala comigo. Isaías 61. Se coloque de pé, eu vou ler somente o versículo 7. É uma profecia, é uma promessa. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, o versículo 7 diz assim. Você pode ler junto comigo? Encontrou o texto? Vamos lá? Em lugar... Não, todo mundo junto. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu pergunto para você, creio que Deus é poderoso para cumprir essa palavra na tua vida, ainda que você tenha sido envergonhado, obrigado, afrontado, não tratado, eles têm poder para reverter essa situação, e até onde você é obrigado, envergonhado, você vai liberar perdão, você vai cuidar, você vai abraçar, e não tem que você será obrigado, Deus seja agora, alegria do Senhor, alegria do coração, em nome de Jesus, alegria, honra para a verdade, agora, para ter vitória, tem que se encher do Espírito Santo. Eu pergunto a você, quer o Espírito Santo se apossando em você? Investindo em você, fortalecendo você, pastor, é comigo, eu quero. Você quer? Então, você é no seu lugar. Eu todos aqui à frente, vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu não sei qual é o seu passado, quais são as dores do seu coração, quem sabe é você. Talvez teu pai, tua mãe, teus irmãos te feriram, te magoaram, te machucaram. Não sei, quem sabe é você e Deus, não é? Pode vir aqui pertinho, eu tomei banho, estou cheiroso, você não vai sair correndo, não. Eu não sei quais são as dores. Eu sei de uma coisa, não continue levando esse fardo pesado. Libere perdão. Porque a orientação bíblica é clara. Quem não perdoa também não é perdoado. Quem está amarrado ao passado não vai poder avançar na vida, não é? Gideão, Jefité, aliás, aos olhos humanos, tinha sido esquecido, abandonado, largado, mas Deus virou a situação. Lembraram dele, foram chamá-lo. Os mesmos que outrora o humilharam, o envergonharam, agora colocaram ele como chefe, como líder. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus e a vitória foi extraordinária. Creia. É promessa de Deus. Em lugar da vergonha, da afronta, haverá honra. Agora é necessário entender, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, para que através da minha vida o teu nome seja glorificado. Irmão, tem gente que quando está numa posição de destaque, se vinga, pisa nos outros, maltrata, massacra, paga na mesma. Não, aí não é cristão, não. Aí não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Não é o que Jesus ensinou, não é o que o Evangelho ensina. Jesus Cristo ensina a perdoar. Mesmo estando na cruz, ele intercede. Ele diz, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Intercede e dá exemplo. Ele perdoou e nós temos que fazer da mesma forma. Eu não sei das lutas que você está passando, quem sabe é você e Deus. Talvez tenha gente como os irmãos de Jefité lá na sua casa. Por mais duro que seja, você tem que perdoar. Por mais difícil que seja. Gente que te expulsou, te maltratou, libere perdão. Tem coisas que sozinho nós não conseguimos. Aliás, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas a Escritura também declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai lhe dar força. Ele vai lhe dar força para que o passado seja superado, o perdão seja liberado, para que você seja um vencedor, um vitorioso. As lutas que travar, você vai vencer em nome de Jesus.